Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Para darmos aí seguimento aí à nossa disciplina de segurança, né? A nossa matéria aí sobre regras de firewall. Conforme prometido, eu vou fazer uma revisão para vocês sobre endereçamento IP. Tá? A gente precisa saber, a gente precisa conhecer um pouquinho não, o suficiente, né, para que vocês consigam criar as regras baseadas nesses IPs. Tá? Então é muito importante que a gente consiga entender o que é IP. E o que vem a ser IP? IP é sigla de Internet Protocol. Ele é um protocolo, né? Protocolo, como vocês sabem, a grosso modo seria uma linguagem, né? É um conjunto de regras, um conjunto de normas que possibilitam a gente ter a comunicação aí entre dois ou mais dispositivos. Tá? Então, o IP é um importantíssimo protocolo que fica dentro de uma pilha de protocolos chamada TCP/IP. E para que serve o IP? O IP serve para identificar os dispositivos. Eu digo dispositivo porque não necessariamente são computadores, né? Hoje a gente já tem aí até equipamentos domésticos, uma geladeira aí que tem um endereço IP que possibilita aí conectar ele na rede. Tá? Então, o IP serve justamente para identificar dispositivos numa rede. E nós temos hoje duas versões de IP. Temos o IPv4, né, versão 4, que é um IP já desde os anos 80, mas muito utilizado até hoje. E nós temos também o IPv6. Então, esses IPs a versão está sendo mudada gradativamente. Atualmente ainda utilizamos muito IPv4, inclusive ainda um pouco mais do que o IP versão 6. Por que foi necessário termos uma versão 6, né, uma versão mais nova? O IPv4, pessoal, ele tem uma capacidade de 4 bilhões de IPs. Tá? Eu consigo gerar 4 bilhões, pouco mais inclusive, pouco mais de 4 bilhões de IPs. Quando ele foi criado, imaginava-se que jamais chegaria num limite desse de 4 bilhões de IPs. Né? Só que com esse crescimento, com esse boom da internet, inclusive outros dispositivos aí necessitando de IP, acabou que o IP acabou ficando escasso, né? Começou a faltar IP. Criou-se então o IP versão 6, que aí já é uma versão aí já dos anos 2000. Já no IPv6, eu consigo ter 341 decilhões. Isso são muitos IPs. Bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, 1 decilhão. É muita coisa realmente. Então espera-se que não falte IPs no futuro com essa versão 6. E o foco da nossa videoaula, é justamente o IPv4. Todas as nossas regrinhas aí de firewall serão baseadas no IPv4. Até porque o IPv6 ele é um pouco até mais simples do que o IPv4. Então a nossa ideia, o nosso foco é o IP versão 4. Então vamos falar um pouquinho da composição do IP. Sempre que eu falar IP, IPv4. A base do IP são números binários. Então um IP ele tem 4 octetos. O que significa isso? Ele tem 4 conjuntos de 8 bits cada um. Tá? Eles totalizam 32 bits. Tá? Então, separados em grupinhos de 8 bits. Eu tenho 8 bits, tá? Mais 8, mais 8, mais 8, para dar os 32 bits. Tá? Separados, tá? Em grupinhos de 8 bits. É dessa forma que os computadores entendem. No entanto, ficaria e fica mais fácil para nós compreendermos da forma decimal.
Então, para isso, a gente faz a conversão de números binários para decimal. E você deve estar se perguntando, posso usar qualquer IP? Não, não posso usar qualquer IP. Eu tenho pela norma uma lista de IPs que eles são privados. Eles são justamente para eu usar na minha rede interna. Esses IPs, por padrão, eles não são roteáveis na internet. Tá? Então é por isso que a gente costuma usar 172.16, 1.2, 192.168, 0.1. Esses IPs são IPs privados, são IPs para a nossa rede interna. Tá? Então eu não posso sair usando simplesmente qualquer IP. Então, pessoal, nós vimos que o IP é composto por 32 bits divididos em 4 octetos. São 4 divisões aí de 8 bits. E agora nós vamos ver a conversão de números binários para decimais. Nós vamos rever isso. Então, nesse exemplo nosso, eu tenho 4 bits 0, né? Em decimais, obviamente, 0. Tá? Se eu tenho aqui, ó, suponhamos que a gente tem aqui, ó, 8 bits número 1. O que eu terei aqui na minha conversão para decimal, se eu tiver tudo 1? Tá? Ou eu posso fazer uma conta, e nós vamos fazer, ou a gente pode consultar a nossa tabela aqui de conversão. Na minha tabela aqui, ó, se eu tiver tudo 1, eu vou ter o número 255. Tá? Olhando na tabela fica fácil, né? Mas a gente vai aprender, a gente vai rever como é que a gente chega nesse valor de 255. Voltando aqui para a nossa tabela, se eu tiver tudo 1 aqui, eu vou ter 255 na minha conversão aqui para decimal. Isso, pessoal, já me indica que um número IP na minha casa aqui, ó, no meu octeto, ele nunca vai ser superior a 255. Tá? Vocês nunca vão ver um IP 300, um IP 400, 500. Ele nunca vai ser superior a 255. Isso por casa aqui, tá? Separados aqui por pontos. Cada octeto nosso é separado por um ponto aqui, ó. Até inclusive faltou um ponto aqui. Pronto. Tá? Então, nós temos a nossa tabela, que fica fácil aqui para a gente consultar, fazer a conversão, mas a gente vai aprender também como que a gente faz a conversão aí manual de binários para decimal. Uma coisinha rápida só para a gente relembrar mesmo. Então, pessoal, na minha conversão manual, eu pego aqui, vamos trabalhar com apenas um octeto, tá? Já que a gente tem essas divisões aí, 4 octetos separados por um ponto, a gente consegue trabalhar com cada octeto separadamente. Então vamos lá. Para eu conseguir fazer a minha conversão, eu tenho esse segredinho aqui. Ó. Eu tenho a minha representação em decimal, que eu coloco aqui, acima dos meus números binários. Aonde eu tiver número 0, eu não vou contar com esses números decimais. Esses números decimais, até para ficar mais claro, eu começo ele como 1, tá? Da direita para a esquerda, e eu vou sempre dobrando a quantidade. Tá? Eu vou sempre multiplicando por 2. Então eu tenho 1 aqui, depois eu tenho 2, aí eu vou dobrando para 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Feito isso, pessoal, eu vou somar esses valores, tá? Dos bits aqui que forem 1. Eu não somo 0, ok? Então, se eu tiver, pessoal, um número 1 aqui, ó, e o resto tudo 0,
o nosso valor é 128. Eu só vou contar onde tem 1. 128. Certo? Agora, se eu tiver nesse bit aqui, ó, ao invés de 0 eu coloco 1, o que vai acontecer? Eu vou somar 128 mais 2. 130. 130. 128 mais 2, 130. Agora, se eu tiver, vamos somar aqui com mais esse daqui. Ó. Então, suponhamos que eu tenho o número 1 aqui, em vez de 0. Eu vou somar mais 8 aqui, eu vou para 138. Tá? Então, a forma mais fácil da gente fazer a conversão seria desta forma. Tá? Fazendo essa representação aqui decimal, somando aonde eu tenho bit 1. Eu não somo aonde tem bit 0. Tá? É uma forma fácil aí da gente fazer essa conversão manual. Bem, pessoal, uma outra coisa bastante importante para a gente saber é a quantidade de combinações possíveis, né? A quantidade de IPs, baseado na quantidade de bits. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos pegar um octeto, né? Qual a quantidade de combinações possíveis em 8 bits, né? Um octeto. A conta é a seguinte, vai ser sempre 2 elevado à quantidade de bits, né? O expoente vai ser sempre a quantidade de bits. Então eu tenho, por exemplo, no caso de 8 bits, 2 elevado a 8, que me dá 256. Então eu tenho 256 combinações possíveis. Tá? Se eu reduzir essa quantidade aí de bits, se eu colocar, por exemplo, 4 bits, eu vou ter sempre o 2, tá? 2 elevado a, agora 4, elevado a 4, igual a o expoente 4. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16. Então, se eu tenho 4 bits, eu vou ter 16 combinações possíveis. Então, pessoal, outra coisa que é importantíssimo para sabermos é máscara de rede. Tá? Além do IP, eu tenho a minha máscara de rede. E o que ela faz? Por que ela é importante? Ela separa quais são os endereços que eu posso utilizar dos meus octetos aqui. Então, suponhamos que eu tenho um IP 10.0.0.100 na minha rede. E eu tenho uma máscara 255.0.0.0. Tá? Esses números binários aqui que eu coloquei não são correspondentes ao IP, tá? Eles são correspondentes à máscara que eu vou falar agora. Então, se eu tenho uma situação dessa daqui, esse IP e esta máscara significa que os IPs que eu posso utilizar na minha rede são desses 3 octetos finais aqui, ó, tá? É o que eu deixei em amarelo. Por quê? Porque a minha máscara, aonde eu tenho o 255, é a parte que eu não vou mexer do meu IP. Então esse 10 aqui, ó, nesta rede, eu não vou poder mexer. Eu só vou poder mexer, ou seja, distribuir meus IPs nesses endereços aqui, nessas casas aqui. Tá? Mas aqui não. Essa rede vai sempre começar com 10. Essa rede ela é chamada de classe A. Por quê? Porque eu tenho o meu primeiro octeto todinho aqui, ó, como máscara.
e o restante todo ele eu posso usar como endereços IP. Então essa rede, além dela ser 10.0.0.100 com máscara 255.0.0.0, eu posso tanto falar desta forma, quanto eu posso colocar também o meu IP 10.0.0.100 barra a quantidade de bits que eu uso da minha máscara aqui, ó. Tá? Então, ó, a quantidade de bits 1. Eu tenho aqui, ó, 8 bits 1. E o resto meu aqui é tudo 0, né? Tudo 0. Então eu tenho um IP barra 8. Tá? Significa, mais uma vez, que são 8 bits 1 aqui, ó. Tá? Então é uma rede barra 8. Sempre que eu falar máscara 255.0.0.0, eu estou falando de uma rede barra 8. Ela também é chamada de uma rede classe A. Classe A. Então agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai colocar. Vamos pegar um IP agora, 172.16.0. Vamos deixar ponto .100 mesmo. 172.16.0.100. Agora eu vou colocar outra máscara 255 aqui, né? Se aqui é 255, aqui tem que ser tudo 1. Por que tem que ser tudo 1? Porque 8 dígitos binários 1, ele vai me dar 255. É o número 255, correto? Aqui eu vou desmarcar. Pronto. Nessa situação aqui, pessoal, 172.16.0.100 é o meu número de IP, tá? Coloquei no meu computador, 172.16.0.100. Qual é a máscara? 255.255.0.0. Isso significa o quê? Que aonde eu tenho 255, são os números correspondentes aqui que eu não posso mexer. Nessa parte aqui do meu IP, primeiro octeto e segundo, 172.16, eu não posso mexer. Eu vou precisar trabalhar apenas com o que está em amarelo aqui, ó. Tá? Esses dois últimos octetos aqui. Nesse caso, a máscara 255.255.0.0. E eu tenho a minha correspondência aqui em binário. Tá? Esta rede, vamos colocar ela aqui, 172, aliás, o meu IP, tá? 172.16.0.100. Agora ele é um barra, aqui tem 8, mais 8, 16. Ele é um barra 16. Nesse caso, é uma rede classe B. E por último, pessoal, eu tenho uma rede classe C. Agora eu vou mudar o meu IP aqui. 192.168. Vamos colocar aqui 1. Vamos mudar esse aqui agora. 1. Sei lá, 5. Vou tirar esta marcação aqui. Definimos aqui tudo como 1, ou seja, 255, 0. Então, nessa situação aqui, pessoal, IP 192.168.1.5, máscara 255.255.255.0. Meu correspondente binário aqui, ó, tudo 1 nesse octeto.
nesse daqui também, nesse terceiro também. Então, nesse caso, eu vou ter uma rede classe C. Eu vou colocar o meu IP aqui, 192.168.1.5 barra quanto? Barra 24. Classe C. É uma rede classe C. Então, quando eu uso esses 3 octetos aqui da esquerda, é uma rede classe C. Quando eu uso só 2, é uma rede classe C. Quando eu uso 1, é uma rede classe A. Por que isso é importante, pessoal? Como eu disse, uma rede classe C, por exemplo, eu tenho apenas um octeto para trabalhar os meus IPs. O resto eu não mexo, não posso mexer. A máscara me impede isso. Os únicos endereços que eu consigo mexer, atribuir, são deste último octeto. Então, pessoal, nesse caso aqui, vamos pegar já esse de classe C mesmo. Como eu disse, essa parte do meu endereço eu consigo atribuir o IP para as minhas máquinas. Qual a quantidade de IPs que eu consigo distribuir? A gente sabe que aqui sobrou um octeto, né? São 8 bits. Quantas combinações são possíveis? Tá? Fazendo aquela nossa continha lá, 2 elevado a 8 dá 256 IPs. Então, pessoal, nesse caso aqui, vamos pegar já esse de classe C mesmo. Como eu disse, essa parte do meu endereço eu consigo atribuir o IP para as minhas máquinas. Qual a quantidade de IPs que eu consigo distribuir? A gente sabe que aqui sobrou um octeto, né? São 8 bits. Quantas combinações são possíveis? Tá? Fazendo aquela nossa continha lá, 2 elevado a 8 dá 256 IPs. Só que eu não posso usar todos os 256 IPs, porque eu tenho uma coisa que a gente chama endereço de rede e endereço de broadcast. Então, o número 0 aqui, pessoal, o número 0 é o meu endereço de rede, tá? 192.168.1.0. Vai ser sempre assim, o primeiro número, a primeira combinação, digamos assim, vai ser o endereço de rede. E o último, 255, né? Como nós já fizemos esse cálculo. 200, então, se eu colocar 255, esse é o meu endereço de broadcast. Então, para quem não sabe, broadcast é um sinal que eu mando para toda a minha rede. É um pacote que, se eu mandar um pacote para o 255, eu vou mandar para toda a minha rede. Tá? E não apenas para um IP, um ou mais IPs. Então, pessoal, como vocês aprenderam já sobre IP, sobre máscaras de rede, agora nós vamos voltar um pouquinho a falar das redes privadas, né? O porquê que eu estava usando lá nos exemplos rede 172.16 alguma coisa, 192.168 alguma coisa, 10 ponto alguma coisa. Esses IPs eles são reservados para redes internas, redes privadas. Eles não são roteáveis na internet. Tá? Então, esses IPs, eu tenho IPs da classe A, classe B, classe C e um outro de classe B aqui disponíveis. Eu tenho essas faixas aqui de IP de 10.0.0.0 a 10.255.255.255, né? Eu teria aí mais de 16 milhões aí de IPs disponíveis de classe A. Eu tenho também de classe B a rede, um range de IPs que vai de 172.16
192.168.00 até 172.31.255.255. Eu tenho também 192.168.00 até 192.168.255.255, uma rede classe C. E eu tenho uma outra rede também, já numa RFC mais nova aqui, é 169.254.00 até 169.254.255.255. Tá? Então, essa faixa de IPs, esse range de IPs, são eles que eu posso usar na minha rede interna. Porque se eu colocar, imagine que eu coloque um IP qualquer de uma rede pública na minha rede interna. Os IPs eles não podem se repetir na rede. Então, se fosse permitido isso, eu poderia derrubar um servidor, derrubar uma outra máquina em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu não posso colocar um IP de uma rede pública na minha rede interna, na minha rede privada. Eu preciso obrigatoriamente trabalhar com esses IPs privados. Pessoal, não necessariamente eu preciso trabalhar com todos os meus octetos aqui, ou 1 ou 0. Tá? Eu consigo dividir isso em sub-redes. Então, por exemplo, se eu colocar esses últimos 4 bits aqui 0, eu vou aumentar a minha quantidade de IPs disponíveis aqui. Né? A minha máscara agora não é mais 255, ela é 240. Vamos conferir se é isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Máscara 240 aqui, 255, 255, 240. Tá? Nesse caso agora, 192.168, 1 ponto, vamos deixar 5 aqui novamente. 192.168, 1.5. Agora ele não é mais 1/24, ele é barra o quê? Nesse caso, pessoal, uma rede barra 20, né? 8, 16, 17, 18, 19, 20. Deixa eu alterar aqui para 20. Eu conto somente os meus bits 1. Uma rede. Nesse caso, pessoal, seria uma rede, seria uma sub-rede de classe B, e já não seria C mais. Uma sub-rede de classe B. Vamos alterar aqui. Prontinho, pessoal. 192.168.1.5 é o IP, ele é 1/20. Então, pessoal, isso é o básico aí de endereçamento IP. Eu vou criar uma nova videoaula, uma sequência desta, para a gente ver com mais detalhes como é que a gente determina, como é que a gente escolhe os IPs para as nossas máquinas, né? A gente vai falar um pouquinho aí também de DHCP, de IP fixo. E assim terminamos, pessoal, nossa revisão aí de endereçamento de IP. Espero que tenham compreendido. É isso, um forte abraço a todos. Até a próxima.